Paz do Senhor, vamos falar hoje de 1 Samuel 26, 27 e 28. No comecinho desse capítulo, vão até Saul e falam para ele que Davi está no deserto de Equilá. E então Saul, que já tinha visto que Davi já tinha poupado a vida dele uma vez, ele vai novamente, desce até onde está Davi, tentando novamente intentar contra a vida dele. E aí, então, Davi fica sabendo que Saul está vindo na sua direção, novamente, com a intenção de matá-lo. E Davi manda espias, então, para saber exatamente se Saul estava vindo ou não e qual era a intenção de Saul. Com isso, eu vou fazer aqui uma pausa e vou perguntar para vocês. Saul já estava quietinho no canto dele. Ele já tinha até reconhecido que Davi era um homem usado por Deus e que viria a ser o rei de Israel. Por que as pessoas estão indo, então, ainda até ele para dizer para ele aonde Davi estava e que seria fácil, então, que ele viesse a matar a Davi? Então, irmãos, às vezes as pessoas que estão à nossa volta é que fazem toda a diferença para que nós possamos viver ou não em paz. E aqui Saul está lá, ele está dormindo, a Bíblia fala que ele está no meio dos carros dele, dos carros de guerra. E Davi desce junto com Abissai, que é seu servo, até lá à noite, para saber exatamente como é que estão as coisas, como é que estão sendo feitos, onde está Saul. E ali, quando Abissai vê que Saul está dormindo e que ninguém acorda, todo o arraial onde ele estava está dormindo, o próprio Abissai fala para ele, olha, vamos já colocar uma lança dentro dele para que não aconteça nunca mais dele ir atrás de você. E Davi novamente fala, não, eu não tenho nada a fazer contra aquele que um dia o Senhor ungiu. Mas ali Davi pega a biga de água, o que é uma botija de água, pega a biga de água e pega a lança dele, de Saul, e vai até mais longe ali onde eles estão, e ele grita de longe para Abner, que é o servo de Saul, que deveria, então, estar atento ao que estava acontecendo com Saul. E ele fala, olha, mais uma vez eu poderia ter matado vocês, porque lá atrás Davi tirou um pedaço do tecido da roupa de Saul, mostrando que chegou bem perto e que não fez nada contra a vida dele. E agora ele está com a lança e está com ali a botija de água. E ele fala também, outra vez eu poderia ter feito mal a você, Saul, e não fiz porque eu o honro e você tem me perseguido. E lembra que eu falei agora há pouco que pessoas que nós temos do nosso lado, o conselho para Saul era mata Davi, tanto que ele era avisado onde Davi estava. E aqui o conselho de Abissai para Davi também era mata Saul, mas ele também não faz. Então, ainda que a gente tenha pessoas do nosso lado que nos falem uma coisa ou outra, nós precisamos saber aquilo que nós queremos com Deus. E ali, então, Davi não mata Saul, mais uma vez, provando ali a fidelidade que ele tem com esse homem que um dia foi ungido por Deus. E também Saul ali chega à conclusão que não tem jeito, que Davi é um homem honrado, que não ia fazer nenhum mal a ele. Mas eles se despedem ali, eles vão embora, apesar que não estão perto, né? Davi está longe. E Davi, então, fala assim, ó, mas não tem jeito. Aqui eu sei que uma hora ou outra Saul novamente virá ao meu encontro, virá querer me matar. Então, até para evitar isso, Davi vai para a terra dos filisteus. E ele vai ali para que ele possa, de alguma forma, estar isento das investidas de Saul contra a vida dele. Que ele não precisaria viver nessa situação. Mas a constância da vida de Davi é fugir para que ele não fosse realmente atacado, para que ele não morresse pela mão de Saul. Nisso, eles vão se distanciando e ali até o próprio rei de Gate, ele fala para Davi que ele deveria lutar por ele, que ele colocaria ele como chefe do exército de Gate. Mas Davi não tem interesse nisso, porque ele jamais se juntaria a filisteus para lutar contra Israel. E quando isso acontece, Saul fica sabendo também, mas ali ele já entende que ele não tem mais que ir atrás de Davi, que o Senhor seja, isso é até uma frase que foi o próprio Davi que falou, que o Senhor seja como
o juiz entre os dois, o que um faz e o que o outro faz, que o Senhor poderia julgar entre os dois. Na sequência desse capítulo aqui, é muito interessante, que eu acho que é um dos capítulos que eu mais me detive, que eu mais li, que eu mais procurei entender ali o que estava acontecendo. Quando Saul fica sabendo dos filisteus que estão novamente se armando para lutar contra Saul, Saul procura profetas, procura falar com Deus, espera que Deus fale com ele em sonhos, mas nada acontece. Ele não consegue saber ali o que Deus quer que ele faça. E ele, que já tinha ele mesmo expulsado todos os adivinhos, todos os médios, todos os pagãos ali em relação a adivinhadores, né? Os videntes daquela terra, ele fala para os seus servos, olha, me encontrem uma vidente, uma médium, que eu quero encontrar com ela, para que ela me fale ali o que eu tenho que fazer. E então, o povo dele, a Bíblia diz que é um servo dele, fala de uma vidente de uma outra cidade, para que eles estejam indo ali atrás dela. Aí, novamente, eu te falo, com quem Saul estava andando, quem ele andava, quem ele tinha ali perto dele, que a pessoa ali prontamente estava dando para ele um caminho que não era o caminho que o Senhor tinha com aqueles homens. E então, Saul vai até essa cidade, ele vai disfarçado para que ela não veja que ele era o rei Saul, que tinha sido ele mesmo que tinha feito aquele decreto para que os videntes, os feiticeiros não prevalecessem. E ali ele fala com ela, olha, eu quero que você me faça descer aqui alguém para que eu possa me consultar. E ele pede nada mais, nada menos do que Samuel, que a gente sabe que Samuel já tinha morrido, mas que era o profeta Samuel. E quando essa vidente entende que aquele que ela quer ver, que ele quer ver, é Samuel, ali ela entende que ele é Saul, o rei Saul, e ela fala, você quer me prejudicar, você quer me matar, e ele fala, não, fica tranquilo, que eu não vou fazer nada disso com você, não. E ali, Samuel, né, aquela imagem, aquele espírito que se diz de Samuel, ele fala para Saul, olha, tudo que está acontecendo com você não é nada mais, nada menos do que o que eu já tinha lhe dito em vida, que o Senhor tinha retirado de você o seu espírito e que você não seria mais como um rei de Israel. E aqui eu quero fazer uma parte. Se Samuel foi um homem que a Bíblia diz que ele chega diante do povo e fala assim, algum dia eu fiz algo contra Deus, vocês me apontem agora, porque depois de morto ele agiria dessa forma? E aí a gente levanta outra questão. Mas então como aquela mulher sabia das coisas que Samuel havia dito a Saul? A Bíblia não diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e o inimigo está ao nosso derredor? Então o inimigo sabe aquilo que ele já ouviu de Samuel e sabe inclusive o temor que estava no coração dele. Então era fácil enganá-lo ali. Aqui, irmãos, eu li muitas vezes porque na Bíblia dá a entender de verdade que é Samuel que desce ali como um espírito, como se fosse uma sessão espírita, e não é isso. É mais um engano. Tanto que essa vidente chega a falar como se fosse Samuel, olha, ainda hoje você e os seus filhos estarão comigo, como se estivessem eles todos morrendo, e na sequência do capítulo, no próximo vídeo, nós vamos ver que isso não acontece. Então, veja, o diabo, ele é enganoso. Há situações que, por conta do nosso desespero e a vontade de ouvir Deus é tão grande, que nós nos distanciamos daquilo que o próprio Deus falou como correto, para irmos ali buscar coisas que não são da parte do Senhor. Ainda que o Senhor levante profetas nessa terra para falar com você ou comigo, jamais ele falaria qualquer coisa contrário às orientações e às determinações que ele próprio já falou para você e deixou claro na Bíblia. Quando o Senhor ele ensina a Moisés a respeito da lei, quando ele reforça através de Josué a respeito da lei, ele fala que nós não tomaremos conselhos com mortos. E como aqui poderia ser o próprio Samuel?
Então, mesmo lendo a Bíblia, nós precisamos ter e pedir ao Senhor um mínimo de discernimento para entender aquilo que está escrito. A Bíblia está contando a história do que aconteceu naquele momento, mas nós não podemos nos enganar de acordo com o que nós estamos lendo. Precisamos ser minimamente críticos e entender o que estava de fato acontecendo, para que não aconteça na nossa vida nenhum tipo de engano, e ainda a gente possa dizer, mas está na Bíblia. Não. O que está na Bíblia é que alguém enganou esse homem, no tamanho do desespero que ele estava. Ele foi procurar essa vidente porque ele não conseguia ouvir Deus. Será que, se ele não se posicionasse como um servo de fato, como alguém que um dia o Senhor viu o valor, porque eu mesmo já falei aqui nos vídeos, que ele tinha valores diante de Deus, mas será que ele agora estava olhando esses valores, ele estava fazendo da vida dele um altar ao Senhor, para que o Senhor pudesse ter misericórdia dele e ouvi-lo? Então é assim que nós precisamos nos preocupar, ouvir ao Senhor, entender aquilo que Ele quer de nós, mas não nos deixarmos enganar por situações ou pessoas que venham durante a nossa vida para perto de nós, para falar aquilo que talvez até é o que a gente quer ouvir, mas que não é aquilo que o Senhor está falando. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Ainda temos mais um vídeo de 1 Samuel.